Bom, boa noite pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva com mais uma aulinha. Esses dias aí voltando da faculdade com meus colegas Nildson Blau e Valnir, então surgiu um debate no busão, né? Que nós vamos ter que fazer até um grupo de debate aí, debates do filosofia de busão. E nosso colega o Blau, ele chegou com o seguinte questionamento: resistência versus impedância. Resistência é a mesma coisa que impedância? Impedância é a mesma coisa que resistência? Então vamos se basear nos parâmetros teóricos e vamos fazer uma análise para ver se resistência e impedância elas são análogas, elas podem ser descritas do mesmo jeito. As leis físicas da elétrica aplicadas em cada uma são iguais, são diferentes, entendeu? Então vamos dar uma analisada aqui. Esse é debate, isso aqui é uma coisa interessante, né? Impedância, né? É uma coisa. Impedância, ela é igual ou diferente de resistência, né? É um debate interessante, né? Você já se questionou, estudante de eletrônica, estudante de engenharia elétrica? Resistência e impedâncias são iguais? Essa é a pergunta. Interessante essa pergunta, hein? Questionamento legal. Vamos dar uma limpada aqui para começarmos essa análise aqui. Bom, resistência pura. A resistência, né, ela é medida em ohms, né? Então a resistência elétrica ela é uma propriedade de um corpo, ou de qualquer material, de se opor à passagem de corrente elétrica, quando existe uma aplicação de uma DDP nos seus terminais, ou nas suas extremidades. E foi o físico e matemático George Simon Ohms, né, que começou a fazer esses experimentos. O Ohm, né, o George Simon Ohm. Ele é um físico matemático alemão, né? Então, os conceitos da resistência elétrica, quando ele fez os seus estudos, foi relacionado a vários tipos de corpos ou materiais. Então, é a oposição da corrente elétrica aplicado quando se aplica uma DDP em diversos materiais. Então, a análise daqui, para começo de conversa, a resistência ela é uma análise mais ampla, ela é focada mais para todos os corpos e todos os materiais. Quer dizer, um pedaço de vidro, um pedaço de madeira, um pedaço de plástico. E na elétrica ela cai para condutores. Então a ideia de resistência elétrica ela é mais abrangente. Esse é o primeiro tópico que a gente tem que analisar. Ela é mais abrangente. Ok? É bem abrangente. Então que ela é dada por resistência, né? Resistência igual a ρ L sobre A, né? Ela é inerente ao tipo de material, ok? Depende da resistividade de cada material.
Tudo bom? E ela é analisada na lei de Ohms como V, R vezes I, na qual o V é uma constante real que vai estar entre a tensão e a corrente, né? Então, um número real é uma constante real, né? Que tem a análise daquele gráfico corrente por tensão. O valor da resistência ela sempre vai estar inclinando, mais inclinada ou menos inclinada, né, em relação aos parâmetros. Então ela é uma constante que regula a tensão e a corrente. E ela é numérica, né? E ela é inerente a vários tipos de corpos, vários tipos de materiais. Especificamente na elétrica é estudada em condutores, né? Em fios, condutores, né? Diversos condutores. E o seu valor é dado por R ρL sobre A, que mede a área do condutor, o comprimento do condutor e a constante de resistividade do condutor. Você vai encontrar o valor da resistência. Ok? Então você vê que nós vimos agora que a resistência ela é inerente a vários tipos de corpos e vários tipos de materiais, né? Que é a propriedade de um corpo qualquer de se opor à passagem de corrente elétrica, quando existe uma DDP. E a resistência de um condutor depende da resistividade do mesmo material. Uma coisa muito abrangente, né? Claro que aqui nessa aula aqui não dá pra gente analisar todos os aspectos, é mais encontrar as diferenças, as semelhanças de impedância e resistência. Nós já analisamos aqui o caso da resistência. Já a impedância ela é dada por Z, né? Na qual a gente vai ter uma parte real e uma parte imaginária, né? O que seria a impedância? A impedância se refere a um circuito mais especificamente a análise de circuitos, né? Que também ela é uma oposição que o circuito elétrico faz à passagem de corrente quando é submetido a uma tensão. É a medida da capacidade de um circuito de resistir ao fluxo de uma determinada corrente quando aplicada uma DDP nos seus terminais. A fonte, no caso da impedância, a fonte enxerga como se fosse uma resistência equivalente formada por elementos passivos, né, resistores, indutores e capacitores, né? E uma coisa interessante relacionada à impedância, que podemos definir impedância como a somatória das impedâncias reais mais a impedância imaginária do indutor mais a impedância imaginária do capacitor. Eu vou tirar esse mais aqui para não te levar ao erro, que a anotação aqui é menos, né? Capacitor. Então, impedância seria como a fonte enxerga
a junção desses elementos como uma impedância equivalente. Só que ela é formada por resistor, partes reais e partes imaginárias aqui. Do resistor, né? Do indutor e do capacitor. Entendeu? A impedância é uma carga resistiva total de um circuito, né? Então a impedância seria a soma das resistências e das reatâncias de um determinado circuito. Ok? É o somatório do fasorial entre esses elementos aqui, né? Sem contar que ainda tem mais o elemento da fase, né? Então você viu que aqui já ficou uma coisa bem diferenciada de resistência, né? Quando se fala de impedância, a análise já é mais aprofundada. Já é uma coisa mais aprofundada, né? É uma coisa já mais começa aí, mais tem a ver com somas fasoriais entre os elementos resistivo, indutivo, capacitivo, envolve fase, né? Então já é uma coisa, não é uma coisa generalizada, geral, é uma coisa específica da relação entre esses três elementos, entre o resistor, o indutor e o capacitor, entendeu? Quanto à resistência, ela era uma visão geral da oposição da corrente, né? Em relação ao tipo de material, quando se aplica uma DDP nela. Então, é análogo até um certo ponto. A análise da impedância já é mais complicada, né? Então, reforçando, resistência é a propriedade de qualquer material de se impor a passagem de corrente elétrica. Entendeu? E a impedância seria a soma das resistências, das reatâncias de um determinado circuito. Então a gente, na análise, está ficando cada vez mais claro que elas não são a mesma coisa. Porém são análogas, mas não são a mesma coisa. Bom, mais um parâmetro para analisarmos é que a resistência pura, ela não depende da frequência. Ela não depende da frequência. Já a reatância indutiva, que é o XL, que é o 2πfL, ela depende da frequência. Então já tem a frequência envolvida aqui, ó. Frequência ômega, que por si vai dar ômega L. E a reatância capacitiva, ela é 1 sobre 2π FC, que depende de frequência também, tá? Vai depender da frequência. Então nós vimos que impedância já é uma coisa mais complexa, que envolve resistores, indutores e capacitores, que envolve frequências, né? Envolve frequências e também envolve defasagem de ângulo, defasagem da corrente está adiantada, da corrente está atrasada, e da frequência também, importante, né? Então vimos que a impedância ela já é um pouco mais complexa, né? É bem complexo. Outro parâmetro a analisar
ser analisado, né? É que resistências, ela dissipa calor e gasta energia, né? Resistor dissipa calor e gasta energia. Reatâncias, elas não gastam energia em forma de calor. Então você vê alguma coisa bem interessante, né? Uma coisa muito interessante. Então mais um parâmetro para ficar analisado que realmente impedâncias e resistências elas podem parecer análogos, mas elas têm comportamentos distintos, né? Bem distintos. O que mais nós podemos abordar aqui? Então é mais isso para deixar mais claro, para não ficar muito grande esse vídeo. Então, para a gente fechar a conclusão aqui, embora isso aqui seja um assunto muito abrangente, cabe a você, estudante de engenharia elétrica, pesquisar isso aqui. Estudante de eletrônica, eletrotécnica, fazer uma análise, né? Fazer uma pesquisa, né? Né? Isso aí, então. Então ficou bem claro que resistência vai depender de uma constante de resistividade, o comprimento e a área de um condutor. E que essa propriedade é inerente a qualquer corpo, qualquer material, né? De se opor à passagem de corrente elétrica, quando aplicado na DDP. Já nos condutores nós temos essa relação, né, de resistência ρL sobre A. A impedância, ela é o Z, ela é analisada a partir de parâmetros do resistor, do indutor e do capacitor. Então ela é uma somatória de resistências e suas reatâncias, né? Então isso em circuitos, né? Circuitos alternados, né? De corrente alternada. Então ela vem dessa nomenclatura aqui, ó. J ômega L menos J XC. Contando que isso aqui é a parte real e essas são as partes imaginárias. Né? Resistência
ela é muito mais abrangente, né? E a impedância ela seria um somatório, né, dessas resistências, partes reais, e as suas reatâncias, partes imaginárias, né, relacionadas ao indutor e o capacitor. Bom, fazer mais uma análise aqui. Fasorial e aqui como se a gente estivesse analisando em corrente alternada, né? E aqui em corrente contínua, né? Aqui o R é puramente real, né? Puro. Aqui o Z não é puramente real. Vai ter J ômega L e menos J XC. São as partes imaginárias, né? Do indutor e do capacitor. Ok? Bom, um exemplo de um circuito bem conhecido é o RLC série, né? Na qual você tem elementos resistivos, indutivos e capacitivos. Então isso aqui vai dar a fonte vai enxergar ele como uma impedância equivalente, né? Somatório das partes reais e as partes imaginárias, né? Esse é um exemplo bem. É isso, a fonte enxerga essa impedância como uma resistência equivalente formada por resistores, indutores e capacitores. Não, tá aqui, ó. Vai enxergar a fusão desses elementos aqui. Beleza? Só fazer mais um adendo aqui para deixar isso bem claro. A gente pode estar fazendo uma analogia aqui e uma tabelinha também. Lá. Em alternado, CA, né?
Quando tem a impedância puramente resistiva, aí você tem a J vezes o I, e você tem a menos J sobre ômega C vezes I, né? Tá? A parte imaginária da impedância, né, que são as reatâncias, né? Reatâncias são a parte imaginária da impedância. Então tá aqui, né? Parâmetro também. Em cima desse parâmetro nós podemos montar uma tabelinha pra gente já dar uma encerrada nesse assunto, que já se deu para notar que a análise da impedância ela é mais complexa. Então, podemos montar um quadro aqui, ó, entre o resistor, um indutor e um capacitor. Vou montar esse quadrinho aqui. Não vai ficar retinho, né? Mas o intuito não é que se fique tão bonitinho aqui. E aqui a gente tem a impedância, reatância. Bom, a impedância do resistor é o próprio resistor. O resistor não tem reatância. A impedância do indutor complexo é J ômega L. E a sua reatância indutiva é ômega L. A impedância do capacitor é menos J ômega C dividido, né, sobre ômega C. E a reatância menos 1 sobre ômega C. Note que quando eu aumento a frequência, a reatância indutiva ela aumenta, então é diretamente proporcional. Então, quanto maior a frequência, maior será a reatância indutiva aqui. Já nos elementos capacitivos, quanto maior a frequência, menor é a reatância capacitiva. Então aqui é um aspecto de diretamente proporcional. Aqui já é um aspecto que quando você sobe a frequência aqui, a reatância capacitiva ela diminui.
Então a relação diretamente proporcional está ligada aqui aos indutores, né? Quando aumenta a frequência, aumenta também a reatância indutiva. Já nos elementos capacitivos, eu aumento a frequência e a reatância capacitiva ela diminui, então é inversamente proporcional. Tá ok? Então espero ter dado pelo menos um norte, uma direção. Eu não detenho conhecimento, o conhecimento tá aberto para todo mundo, tá aberto para o universo. Cabe a você pesquisar, verificar se o que eu falei aqui é verdade, se tem cabimento, se tem fundamento. Pesquise também, né? Faça as suas análises. E a gente pode ter um parâmetro, uma ideia de que resistência é uma coisa e impedância é outra coisa totalmente diferente. Embora as duas estejam muito próximas, né, com a relação de oposição de corrente, uma é mais generalizada, né, a resistência elétrica é mais generalizada a todo tipo de material, a partir de uma constante de resistividade de cada material. Só que ela é descrita também em circuitos elétricos. Só que a reatância é mais analisada de corrente alternada e ela depende de N fatores, né? Da resistência, soma das resistências, soma de reatâncias, né? Parte real, parte imaginária da reatância do indutor e da reatância do capacitor. Depende da frequência. Então a impedância é uma coisa mais complicada, né? Espero ter tirado mais ou menos a dúvida em relação a resistência e impedância. Tá ok, pessoal? Que é o instrutor Paulo Silva. E tudo de bom. Estude sempre, né? Que você quer ser livre, obtenha conhecimento. Tá ok? Um abraço, tudo de bom. Um abração aqui do instrutor Paulo Silva.